Está começando agora o nosso Com ListaCast e hoje falaremos sobre matriz de riscos, tanto na ótica do órgão público, também na ótica do licitante. Quais cuidados nós temos que tomar aí, né? Quem assume o quê, né, Antônio? Exato. E qual que é a importância desse tema para a área, no caso, para a licitação? Olha, a matriz de risco ela vai definir, né, o futuro e eventual equilíbrio do contrato. Então é importantíssimo trazer esses elementos na hora da análise. Muito bem. Nós teremos mapa Aliás, mental no não final. só isso, né? Perdão, Bruno. Não só isso, tá? Mas também ela serve para isso. Esse é um ponto que você está destacando, na verdade. Exato, porque Boa. o fornecedor tem que ficar atento a este ponto. Com certeza. Teremos mapa mental. Quem tiver interesse em participar aqui do ConlissaCast, contando a pessoa que tem uma história bacana na área, vivência prática ali na ponta, com definições de estratégias, planejamento, enfim. Como que ela faz para participar do ConlissaCast, Antônio? Você tem que mandar a sua história para nós e vamos avaliar. Dependendo da sua história, você pode estar aqui. Já pensou você estar aqui sentado nas poltronas, nas cadeiras que grandes especialistas, a exemplo dos especialistas de hoje, sentam para contar a sua história? Então é só você mandar para conlicitacast@conlicitação.com.br e tenho certeza que em breve você estará aqui conosco. Muito bem, então quero chamar a nossa produção William Menezes. Quem são os nossos convidados de hoje? Bruno, os convidados de hoje são Heloísa Aquino, que é advogada com experiência em licitações públicas, ex-assessora, pregoeira e presidente de licitações no âmbito municipal. Atualmente, gerente de governança e compliance da Companhia Brasileira de Governança, a CBG, Governance Officer na empresa Âmbito Público e membro do Comitê de Implementação da Governança nos municípios da Rede Governança Brasil. Nas redes sociais, @HeloísaAquino_. E também com Rafael Mota, que é especialista em gestão pública pelo IBMEC, certificado em liderança pela Dale Carnegie e em governança, riscos e compliance pela KPMG. Possui mais de 16 anos de experiência na área de compras públicas, já tendo atuado como pregoeiro e presidente da CPL, bem como gerente de licitações na ANTAC e coordenador geral de licitações da Central de Compras do Ministério da Economia. Ele é autor de e-book sobre indicadores de desempenho nas compras públicas e coautor do livro Licitações e Contratos Administrativos na Lei 14.133 de 2021. Vamos falar sobre matriz de risco. Então, Elo, eu não sei por onde eu começo aqui, mas eu vou focar em você, porque você, particularmente falando, você tem um trabalho muito bacana com a governança e principalmente com a alta administração, né? Qual que é a nova lei? Ela traz alguma mudança nesse cenário? E também falando de matriz de risco, falando de governança, né? Para alta cúpula. Tá. Pessoal, eu vou fazer aqui uma introdução bem rapidinha da governança, aí depois o Rafa vai falar um pouquinho sobre a gestão de risco para a gente poder dividir, tá? Perfeito. Boa. A nova lei de licitação, então, ela trouxe no artigo 11 essa responsabilidade da alta administração. Quando a gente pensa no município, por exemplo, prefeito e os secretários. Deles poderem ali, o dever, na verdade, de construir ações, implementar instrumentos de governança. E esses instrumentos são mecanismos de liderança, estratégia e controle. Então, a gente vai ter que utilizar essas ações dentro dos nossos processos licitatórios. E aí, a gestão de risco é uma dessas ações. Que aí o Rafa pode falar um pouquinho para a gente sobre a gestão de risco. Na nova lei de licitação, a importância dela para a gente agora, Rafa. E essa responsabilidade. Joia. Como a Elo falou, a nova lei, no artigo 11, trouxe... Nova lei não, né? Não é mais tão nova assim, né? A lei 14.133, a lei de licitações, trouxe em seu artigo 11 a responsabilização da alta administração, da alta cúpula pela governança, né? E isso foi, assim, sensacional. Foi uma acertada boa da lei. Por quê? Porque a norma ISO 31000 de 2018, ela traz como princípio habilitador da governança a gestão de riscos. E olha o detalhe, a quem que a norma ISO atribui a gestão de riscos?
A alta administração. A norma ISO 31000, que é a de gestão de riscos, atribui à alta administração, responsabiliza a alta administração pela gestão de riscos. E aí, mais interessante ainda, ela define que isso é habilitador para a governança. Então, é impossível ter governança sem ter a gestão de riscos, percebe? E a lei acertou em cheio ao responsabilizar a alta administração. Não dá para pegar e falar assim, olha, vou delegar isso aqui. Vou delegar isso aqui para terceiro, quarto escalão. Negativo. Continua sendo sua responsabilidade autogestor. Legal, legal. E o interessante, né, Rafa e Elo, é que a lei, é igual eu gosto de brincar, ela já colocou o sininho no gato certo. Não adianta você falar, olha, não, tal, isso dá para eles fazer. Não, ele já falou. A alta administração. Então, você, secretário, prefeito ou diretores, a depender do órgão público, é você que é responsável por implementar as políticas de governança, e aí a gente entra na análise e gestão de risco, entre outros. Exatamente, porque às vezes, né, Rafa, a gente conversa muito que vai ficar sobre ali responsabilidade do setor de contratações, essa gestão de risco, mas a gestão de risco, para a gente analisar esses riscos, ele começa desde o nosso planejamento. Perfeito. Então, planejamento, ali a seleção do fornecedor, depois a execução, mas é desde o planejamento, e o planejamento, ele começa onde? Ele começa lá, né, na sua solicitação, na sua secretaria, por exemplo. Então, é realmente a alta administração essa responsabilidade. Posso fazer um breve comentário sobre a sua fala, Elo? Sim, claro. Esses dias me foi perguntado isso, né? Num outro evento que eu estava participando, falaram assim, olha, o planejamento da contratação começa no DOD ou no DFD, né? Eu falei assim, eu discordo. Eu sei que essa é a regra, né, da gente falar que o planejamento começa ali, quando surge a demanda. Mas, na minha opinião, o planejamento começa lá atrás, lá no planejamento estratégico. Quando eu estou fazendo o meu planejamento estratégico, eu penso onde eu quero estar daqui a 4 anos, eu defino os objetivos da organização. Perfeito. Então, de certa maneira, eu já defino que tipo de contratações que eu vou precisar para atingir aquele objetivo. Né? Até fazendo um gancho aqui com o plano de contratações anual, eu sempre brinco que o plano de contratações é anual, mas nada impede de ser bianual, trianual. Né? Eu poderia ter um plano de contratações, ter um banco de contratações de 2, 3, 4 anos. Nada impede de ter isso. Desculpa fazer o gancho aqui com um tema que não tem nada a ver, aparentemente, mas tem na prática, certo? E aí, a estratégia que a gente fala na governança, aqui já é uma estratégia, que é a gente poder utilizar, até como indicadores, tudo mais, qual a estratégia que a gente vai lá, antes mesmo do nosso DFD, a gente já incluir essa análise, esse planejamento. Então, é bem interessante, Rafa. Legal, massa. Legal, né? Eu quero trazer aqui como que eu sei reconhecer um risco, né? Porque tem que falar, porque muita gente não sabe a dor que tem ou não sabe o perigo que existe, né? Então, por isso que acaba cometendo alguns erros. Então, como reconhecer aquilo como um risco? Tá? Isso é a primeira pergunta. E como que eu faço essa gestão de um risco? Boa. Tá bom, posso responder? Claro. Elo? Desculpa, sempre dou oportunidade para a Elo aqui, que ela que domina o assunto. O risco, vamos lá. Professor Paulo Alves trabalha com a Elo, não é isso, Elo? Estou certo ou estou errado? Meu presidente. Grande professor. Professor Paulo Alves sempre brinca o seguinte, onde há objetivo, há risco. Por que ele fala isso? Porque, segundo a norma ISO 31000, novamente, né, o que é o risco? O risco é o efeito da incerteza nos objetivos. E a gente tem objetivo em tudo, né? Na nossa vida, pessoal, a gente tem objetivo e tem o quê? Incerteza, certo? Né? Todo mundo tem uma série de incertezas. Nas contratações, a mesma coisa. As contratações são revestidas de incerteza. Então, elas são revestidas de risco. Se eu tenho um objetivo a ser atingido lá no meu planejamento estratégico, e esse objetivo vai se dividir em uma série de ações. Uma dessas ações pode ser uma contratação, e essa contratação, por sua vez, é permeada de incertezas, ou seja, é permeada de riscos.
Dito isso, de que o risco é o efeito da incerteza no meu objetivo. Como que eu vou fazer a gestão desse risco? Boa. Né? A gente tem uma porrada de risco. Eu tenho, por exemplo, quando eu vou tentar trazer exemplos aqui para facilitar a compreensão, certo? Eu vou fazer uma obra. Quando eu pensei ali em construir uma ponte, certo? Que liga a cidade, o município A ao município B. Eu tenho uma fonte de risco que é o clima, certo? A fonte do risco é o clima. Qual é o evento que pode acontecer? Chuva em demasia. Então, eu tenho fonte do risco, tenho o evento de risco. Fonte, clima, evento, chuva. Tenho probabilidade de que isso ocorra. Então, se eu estou ali no mês de março ou no mês de fevereiro, dependendo da região, tem uma alta probabilidade de chuva. Em outra região já é uma probabilidade baixa. Então, eu vou trazer aquilo para o meu caso concreto. Eu defini eu levantei, melhor dizendo, qual é a fonte do risco, que é o clima, levantei qual é o evento, que é a chuva, defini qual é a probabilidade, ou levantei dados históricos que me dessem a probabilidade de chuva naquela época que eu pretendo iniciar a obra. Depois disso, eu vou fazer o quê? Vou colocar no papel quais são os potenciais impactos disso, certo? Então, eu tenho fonte, tenho evento, tenho probabilidade e tenho impacto. Se chover demais, se chover acima do nível tal, que eu penso ali que é normal, né? Qual é o impacto que isso vai causar? Pode ocasionar atraso na obra, pode ocasionar aumento nos custos, né? Eu posso ter que alocar uma equipe diferente, eu posso ter que trazer algum tipo de engenheiro diferente por algum outro problema que surgiu ali, certo? Então, recapitulando, tenho fonte, tenho evento, tenho probabilidade, tenho impacto. Por último, eu vou ter o quê? Ações mitigadoras desse risco, ações de controle, que a gente chama. Então, eu posso fazer algo sobre isso, né? Se eu posso fazer, eu tenho que definir quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer. Então, só para fechar, fonte, evento, probabilidade, impacto e ação mitigadora ou ação de controle. Isso é a tal gestão de riscos, beleza? Maravilha, que aula, hein? Que aula. Muito bacana. aula. Bacana. É necessário fazer essa análise que você colocou agora de riscos em todas as contratações ou só para algumas? Como que eu faço essa separação? Boa. Se é preciso, né? Posso? Tu quer falar do processo licitatório? Eu falo das compras. Pode começar, Elô. Pode. Então tá. Vamos lá. A pergunta foi, preciso de fazer em todas as contratações, é isso? Beleza. Depende. O que diz a Lei 14.133? A Lei 14.133 fala de análise de risco, tá? Então, que é uma nomenclatura um pouquinho diferente. Há algumas, eu diria, divergências dentro da própria Lei 14.133 em termos de nomenclatura. Então, eles falam lá em alguns artigos, que eu não me lembro, sobre a análise de risco. Essa análise tem que ser feita em todas as licitações. Beleza? Estou fazendo licitação, tenho que ter a análise de risco. Tá joia? Nas contratações diretas. Quer falar, Elô? Preciso ou não preciso? Para mim, tá, gente? Minha opinião, que a gente conversa muito, é muito importante. É uma segurança jurídica muito, muito forte essa questão da análise de risco. Então, ela poderá, né, ter essa análise de risco dentro das contratações diretas, mas a minha opinião, e eu defendo isso, de que sim, porque, por exemplo, Rafa, uma contratação direta aí que, se a gente tiver uma análise de risco, a gente consegue evitar um grande problema lá na frente. Antônio, tu
uma contratação aí direta, mas que é uma contratação importante. Estou contratando, por exemplo, segurança armada e pelo valor daria para fazer uma contratação direta. Eu entendo que há necessidade de se fazer uma análise de risco. Existem uma série de fatores ali que podem vir a se tornar um risco, ainda que seja um valor permitido por dispensa. Exato, porque quando a gente fala em risco, não é só financeiro. Não, né? Então, tem todo por isso que a gente sempre... objeto. Exatamente. Então, a gente tem que visualizar isso também. Então, né, o que a gente sempre conversa é que o correto seria, por segurança, em todas as contratações, ter essa análise, né, de risco. O que tu acha, Rafa? O que acontece? Nos processos licitatórios, a lei já bateu o martelo. Tem que ter em todos. Mas nas contratações diretas, não é obrigatório. Vai ficar a cargo do gestor decidir isso. Mas eu concordo plenamente que, dependendo do caso, é meio que obrigatório fazer. Como você citou um bom exemplo, vigilância armada, né? Se eu vou contratar um segurança só para um evento específico, né? Sai barato ali. Contratar o Antônio, que ele tem porte, né, para Tipo segurança, isso, né? tem porte e tem cara. Tem cara de mal. Olha lá, cara. Vai passar ninguém. Não vai subir ninguém. E aí, numa contratação dessas, que é uma contratação de pequeno valor, mas tem um risco. Eu não posso contratar qualquer pessoa, certo? Para aquilo ali. Eu tenho que avaliar situação. E se houver uma briga? Eu sei que o risco é muito baixo, dependendo daquele meu evento, mas se houver uma briga, se alguém tentar entrar sem autorização e esse segurança, o Antônio, der uma cotovelada no nariz da pessoa, o que vai acontecer? Né? Podemos ter um processo? E se essa pessoa que queria entrar era uma autoridade que poderia, né, que deveria até estar ali, mas que por um lapso não estava na lista de convidados? Olha o tanto de problema de uma contratação que aparentemente é muito simples, beleza? E a gente tem na própria lei situações de contratação direta que não são essas de pequeno valor, que também levariam a uma necessária gestão de riscos, tá? Então, assim, eu queria fazer também aqui um adendo, porque a gente está falando de contratação, certo? Só que a gente tende a pensar o tempo inteiro no objeto dessa contratação, no objeto da licitação. Só que a gestão de riscos, ela não é feita só para as contratações, beleza? Quando a lei fala, ela fala de análise do risco nas contratações. E aí, em outros momentos, ela fala de gestão de risco. Qual é a minha percepção sobre isso? A gestão de riscos, ela é algo mais transversal. Ela é uma gestão que ocorre independente de uma contratação ou não. Então, toda organização faz contratações? Sim. Toda e qualquer organização precisa de, no mínimo, pagar água, luz, precisa de ter cadeira para o pessoal sentar. Então, algumas contratações existem, né? Essa gestão de risco, então, ela tem que existir sempre, sempre. E é responsabilidade de quem? Da alta administração. Então, não necessariamente estou tratando de uma contratação específica de uma licitação. O objeto não me interessa. O que interessa é a gestão de risco. E essa gestão de risco, que é transversal, que é mais ampla, ela tem que ser integrada em toda a organização. Tá? Percebe a diferença? Quando eu estou falando de uma análise de risco, como diz a lei, eu estou falando do objeto. Eu não preciso de ter uma gestão integrada. Eu não preciso de ouvir todas as partes. Mas quando eu estou falando de uma gestão de riscos mais ampla, ela tem que estar integrada, né? Eu tenho que ouvir as diversas áreas da minha organização. Eu tenho que ouvir, às vezes, o mercado ou
o meu público, se eu sou por exemplo, um hospital, né? Eu tenho que fazer pesquisa junto ao meu público usuário, né? Para isso, embasar a minha gestão de riscos. Beleza? Então, assim, vamos colocar da seguinte maneira. Gestão de riscos na Lei 14.133. Ela é mais ampla, ela é transversal, ela acontece a todo momento. Análise de risco é obrigatória nas licitações e opcional nas contratações diretas. Só para contextualizar, Elô, Rafa, me corrijam se eu estiver errado, mas vamos lá. Então, você quer dizer que a gestão de risco eu vou olhar todos os aspectos dentro daquela contratação. Então, desde o planejamento, então eu vou analisar quais são os riscos que podem ocorrer naquele planejamento. Na seleção, então eu vou analisar quais são os riscos. E aí você citou até mesmo, o mercado também. Então eu vou analisar, por exemplo, pode ter alguma fraude na hora da licitação, ou algum erro, o servidor não está capacitado, ou o mercado pode ter conluio, enfim. E depois também na hora da execução contratual. E aí eu vou analisar aspectos relacionados ao contrato e não necessariamente ao objeto que está sendo executado ali. Então eu vou analisar, olha, gestor e fiscal são capacitados, eu tenho um preposto capacitado, eu tenho questão de recursos financeiros para manter esse contrato. Então, resumindo, a gestão seria este aspecto e a análise já propriamente dito do objeto em si. Então, eu vou me preocupar com os elementos que você já expôs, exemplo da construção da ponte, que vai me gerar, ao final, a matriz de riscos ali. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Então, vamos lá. A análise, ela tem a ver com o objeto da contratação. Isso. E também com a execução contratual. Perfeito. A gestão, ela não necessariamente depende de um objeto. Então, perfeito. Eu tenho uma área de contratações no meu órgão? Tenho. Eu tenho pessoas para fazer a fiscalização de contrato? Não tenho. Quem é responsável por isso? É a equipe de planejamento? É o gestor da área de compras? Não, é a alta administração. A alta administração tem que cuidar de questões relativas à gestão de pessoas, não tem? Né? A alta administração é responsável pela gestão de pessoas. Em última, e a capacitação dessas pessoas. Capacitação das pessoas, exatamente. Perfeito. Então, eu não tenho um objeto ainda, mas eu já tenho alguém pensando. Tenho que montar o time de contratação, tenho que montar o time de fiscalização de contrato, perfeito. Tenho que montar um time de controle interno. Então, percebe que já está fazendo... E se o time ficar muito pequeno na fiscalização do contrato? O próprio Tribunal de Contas já decidiu reiteradas vezes de quem é a responsabilidade. Se eu tenho um fiscal fiscalizando 500 contratos ali, não consegue. De quem é a responsabilidade? É da autoridade superior. É da autoridade superior. Então, percebe que tudo começa a fazer sentido. A alta administração é a responsável pela gestão dos riscos, tem que pensar em diversos aspectos. Tá? Pode colocar um time cuidando disso? Pode, mas continua sendo responsável. Continua sendo responsabilidade. Exatamente. Deu problema lá, não pensei, tenho 2 pregoeiros, um ficou doente e o outro pediu exoneração. Estou sem nenhum, preciso de fazer contratação. Em última análise, isso é responsabilidade da alta administração, porque não foi brifada da maneira adequada e não conseguiu tomar uma decisão, mas continua sendo responsável. Agora, fui para a licitação, vou comprar copo, quero comprar 10 mil copos para distribuir, sei lá. Né? Vou comprar copo, tenho que comprar 10 mil copos, beleza. Qual é o risco envolvido na execução? A empresa pode atrasar a entrega, a empresa pode trazer 5% dos copos quebrados, eu tenho que fazer a conferência desses copos, consigo conferir 10 mil copos, vou conferir por amostra, não vou? São riscos que estão envolvidos ali no objeto em si. Quem vai cuidar disso? É a alta administração? Não dá. Não dá para a alta administração pensar no copo, certo? Ela já definiu os macro-objetivos da organização. Eu tenho um time ali agora cuidando disso. Essa é a tal análise de risco. Quem é o responsável por isso? A equipe de planejamento da contratação. E pode ser, né? Provavelmente vai ser na maioria dos órgãos.
Então, essa equipe vai levantar ali quais são os riscos, quais são as ações de controle, né? E alguém, mais na frente, vai colocar em prática essas ações de controle. Beleza? Ela já direciona, né? Ela já direcionou a estratégia dela ali. A alta administração, a sua responsabilidade foi direcionada. Exatamente. Olha, definiu os objetivos, definiu ações, iniciativas, tá joia. Montou o time, deu capacitação, ofereceu capacitação, colocou recurso. Olha, também não dá para cuidar de tudo, né? Aí agora eu tenho uma equipe, eu tenho um time que vai cuidar das entregas propriamente ditas. Mas percebe, os macro-objetivos ligados à gestão de risco como um todo estão na alta administração. Os micro-objetivos, ali, estou na execução, aí a equipe de planejamento ou o gestor da área de compras, depende de cada organização como que vai definir isso internamente. Gostei muito da forma como você trouxe a questão do macro e do micro, que fica muito claro na cabeça de quem está acompanhando, né? Então, quando eu tenho um macro ali, eu estou falando de tudo, não necessariamente vai existir ou não uma contratação nesse momento, e quando eu falo do micro, eu estou falando daquela contratação em específico e os fatores de risco ali estão ligados àquele objeto específico. Quando eu estou falando do macro, os fatores de riscos, eles estão envolvidos em todo e qualquer tipo de contratação. Perfeito. Né? E aí o gestor consegue alocar ali os recursos, né? Seja eles quais forem, para que tenha essa contratação da melhor forma possível. Perfeito. Ah, tá olhando, né? Galo, velho. Seguinte, a gente contextualizou aqui sobre a administração pública. Porém, nós temos o lado do licitante e nesse momento eu gostaria de abordar também a questão da gestão do risco, né? Porque quando o licitante ele vai se preparar para entrar numa licitação, ou melhor, decidir se ele vai entrar numa licitação ou não, ele também tem que, por mais que não exija, ele também faz ali a sua análise e também compõe os seus riscos, né? Ele faz ali, bom, se eu entrar nesse edital, eu tenho que me atentar ao fator chuva, ao fator e inúmeros fatores. Quais são as dicas para ele elaborar de uma forma... O que ele deve se atentar? Porque tem a administração pública que é um lado muito complexo, né? A gente vai se aprofundar aqui também, mas o licitante, para ele precisa fazer para todas as contratações que ele participar, ou seria importante ele fazer, e como que ele deve elaborar essa matriz de risco visando para ele minimizar ou mitigar ali qualquer prejuízo ou qualquer risco que ele vá correr ali ao longo da execução do contrato. Muito bom, Bruno. Adorei a sua pergunta. Vamos lá, vou te dar um exemplo que eu li hoje. Achei super interessante, estava vendo um post de um colega, na verdade um colega me marcou num post dele, né, que um licitante falava bem assim, poxa, participei de um registro de preço, ganhei R$2 milhões de fornecimento e passados 12 meses não tive nenhum pedido. Zero. Era um registro de preço, 2 milhões, ele teve 0 de pedido. Olha aí, tinha um risco envolvido? Tinha, porque o órgão não tinha obrigação de contratar, né? É certo? Não é. Aí é outra discussão. Mas vamos lá, tinha um risco envolvido. E aí ele falava assim, gastei com uma garantia, né, paguei para tive custo com uma garantia, tive custo para oferecer proposta e não me demandaram nada, nem um item. Então, quer dizer, ele só gastou dinheiro, gastou energia, ficou responsável ali 1 ano por executar aquele contrato e não teve nada. Então, o licitante tem que levantar risco? Tem. Essa é a prova de que ele tem que levantar risco. A administração, sendo bem sincero, o nível de maturidade da administração pública aqui no Brasil em gestão de riscos é muito baixo. É muito baixo. E, olha, eu diria o seguinte, vai demorar aí mais ou menos de 5 a 10 anos para a gente ter um nível de maturidade aceitável. Então, todos os licitantes que participarem de licitações nesse período têm que puxar para si essa responsabilidade. Essa é a verdade. Senão, eles entram em algo super arriscado sem saber. Entram confiando que vai dar tudo certo. E às vezes não dá,
né? Eu estava conversando com o Álvaro, e ele é advogado, ele defende licitantes, né, perante os tribunais de conta, ele elabora peças, enfim. E aí ele estava falando comigo o seguinte: olha, Rafa, poxa, eu fico chateado, porque quando a gente questiona algo para a administração diz assim: você deveria ter lido o edital, você deveria ter lido o termo de referência. E aí eu, como advogado, eu penso o seguinte: a administração não deveria ter lido o que ela própria escreveu? Escreveu errado. Foi errado para a praça, às vezes copiou de alguém, foi errado para a praça. O licitante desatento, às vezes sem conhecimento, porque tem muitos licitantes sem o conhecimento adequado, até para isso que a gente está aqui, né, para ajudar a aumentar o nível de conhecimento dos licitantes, deixou aquilo passar. Foi perceber quando? Lá na execução. Outro risco. Então, risco do objeto, risco de erro na definição do objeto, risco de erro na definição do quantitativo. Tá? Então, respondendo objetivamente sua pergunta, o licitante tem que fazer? Tem. Em todas as contratações, o licitante tem que fazer um levantamento simples dos riscos. Ele não precisa de ter essa gestão, como a gente falou para a administração. Isso é custoso, isso é um processo demorado, vai demorar muito a curva de aprendizado, mas pelo menos levantar os riscos envolvidos naquela contratação. Exemplo, estou contratando do município XYZ, não vou citar nenhum nome aqui, estou contratando do município XYZ. Quem é esse município? Quem é o gestor desse município? Né? É uma pessoa séria? Esse município, quando contrata, costuma pagar em dia? A gente falou isso no Com Licitantes, né? Costuma pagar em dia ou não? Vou perguntar para eles se eles costumam pagar em dia. Se eles não souberem me responder, já é um problema, já é um risco ali. Aí, tô fazendo tô participando de um registro de preços. Deixa eu olhar quanto que eles demandaram disso aqui nos últimos anos, nas outras contratações deles. Ou, peraí, será que nas últimas contratações eles fizeram também registro de preço e nunca demandam nada? Exato. Você entendeu? Então, eu vou fazer esses levantamentos básicos, eu, licitante, né? Vou fazer esses levantamentos básicos para saber onde eu estou entrando. Vale a pena pisar nesse lago ou não vale? Será que tem um jacaré? Entendeu? Então, o licitante tem que fazer esse levantamento sempre, em qualquer licitação. Né? Senão, pode dar muita zebra. Isso pode significar o fim da empresa. Sim. Né? Eu sempre brinco, vai participar de um registro de preço grande. Eu gosto de usar esse exemplo de registro de preço, porque isso pode significar, é um risco muito grande, é um dos maiores riscos, ao meu ver, para o licitante, é o registro de preço. Eu, por exemplo, se eu fosse licitante, eu só entraria em registro de preço muito sério, de organização muito séria. Não entraria em qualquer um, não. Porque é comum ter registro de preço que não tem demanda efetiva. Mas vamos lá. Por que é um grande risco isso para o licitante? Porque ele assume um compromisso de médio prazo. Ele tem que preparar a empresa para entregar. Então, olha lá, às vezes fala assim, olha, você tem que me entregar, na hora que eu te fizer a ordem de serviço, você tem que me entregar o objeto em 2 dias, em 4 dias. Nem se ele tiver o objeto pronto, às vezes ele consegue entregar, às vezes a logística não permite isso. Né? Mas vamos supor que permita, a logística dele permita que ele entregue em 3 dias e o edital diz que toda vez que vier a ordem de serviço não, a ordem de fornecimento, ele tem que entregar em 4. Ele já está no limiar. Se tem uma paralisação ou um problema numa estrada, alguma coisa assim, ele já atrasa, ele vai ter que pagar multa, porque a responsabilidade é dele. E se o órgão não demanda nada? Aí ele deixou no estoque dinheiro parado. Esse dinheiro parado, ele pode ter pego o empréstimo no banco para formar aquele estoque. Olha o tamanho do problema. Isso para talvez não ter nenhuma demanda. Então, ele tem que levantar todos os riscos envolvidos, ou pelo menos os principais, que não levem a empresa dele à ruína. Se há um risco da empresa ir à ruína, ele abandona e vai para uma outra contratação mais simples, que às vezes vai dar um retorno menor, mas o risco é menor também. É igual nos investimentos, né? Nos investimentos, quem investe em criptomoeda, investe pensando em ganhar muito, mas também pode perder
Muito. Tudo. Pode perder tudo. Tudo, é. Da noite para o dia. Quem investe num título do governo, numa taxa Selic, por exemplo, sabe que vai ganhar menos. Hoje não, né? Hoje a taxa Selic está alta. Mas, em regra, vai ganhar menos. Por quê? Porque, em tese, o governo é o melhor pagador e vai pagar para ele direitinho. Ele sabe que o dinheiro vai estar lá na conta. Aí tem gente que fala assim, não, deixa na poupança mesmo, porque a poupança... Ave Maria. Não fala isso não, isso daí é heresia. É a mesma coisa. É a mesma coisa o licitante tem que fazer. A mesma coisa. Ele tem que pensar lá na frente. Bom, se eu alocar meu capital aqui, dá para eu ganhar dinheiro? Dá. Ah, mas o risco é muito alto desse órgão não executar nada. E aí eu aloquei o capital aqui, não vou ganhar em nenhum outro lugar. Tchau, tchau, empresa. Ah, não, e se eu alocar aqui? Poxa, aqui eu vou ganhar pouco, mas é certo, esse é um órgão que contrata e paga direitinho. Eu conheço gestores lá, já forneci para eles, sempre deu tudo certo. Os caras são gente boa, os caras são parceiro. Então, eu prefiro ganhar menos aqui, entendeu? Então, vai de cada licitante, vai do perfil de cada um deles. E isso é até importante para o valor da proposta. Perfeito. Porque se ele já tem ali, ele já sabe o risco que ele vai correr, Claro. ele, poxa, eu vou Tem que aumentar aqui precificar. um pouquinho, ou então ele já consegue ali precificar isso com essa gestão de risco, com essa análise. Perfeito. E aí eu acho que a gente já está entrando aí um pouquinho mais na matriz de alocação de risco, né, Rafa? Estamos com o pezinho. Já podem emendar. Já podemos? Deixa eu só complementar um pedacinho aqui. Eu tenho uma dica também que eu quero dar, porque ele falou do SRP. Não, eu vou deixar para você. Dá aquela dica pro licitante que se ele identificar que aquele, por exemplo, ele não tem um pedido mínimo, ele vai pedir zero. Ah, sim. Qual que é a dica? Sim, Qual que é a sim. dica, Antônio? Eu já passo essa. Ó, eu enxergo dentro daquilo que o Bruno trouxe, eu enxergo que a empresa, independente do tamanho, ela também tem que fazer a análise do macro, porque o que eu tenho que analisar? Primeiro, o que eu tenho de capital, quem são meus clientes, eu vendo só para governo, eu vendo para terceiros, porque isso vai impactar também na produção, na capacidade dela, e depois fazer tudo isso que o Rafa falou no micro. Eu enxergo que isso, tudo que o Rafa falou é um micro, que o micro seria o processo em si que eu vou participar, mas ela já tem a estrutura do macro pronto. E isso vai depender de cada empresa, de cada tipo de fornecimento, se é uma empresa que fornece, se são produtos, se são serviços, se é dedicação exclusiva de mão de obra, mais ainda, enfim. Então, ela ter tudo isso já balizado, porque às vezes uma licitação você acha que vai ser sua salvação, na verdade vai ser a sua extinção. Tá? Exato. E agora entrando na dica que o Bruno trouxe, na questão do registro de preço, 2 pontos que são importantíssimos que você tem que analisar em toda a ata de registro de preço. O primeiro é qual o quantitativo mínimo por pedido. Ou seja, ele não é obrigado a pedir nada, mas caso ele for pedir, qual é o quantitativo mínimo? Então, faça um esclarecimento ao órgão público, inclusive a nova lei traz algo nesse sentido, que tem que mostrar o quantitativo mínimo em questão de pedido, enfim. Então, faça esse questionamento, tá? E o segundo ponto é verificar se existe a possibilidade de carona. E aqui nós estamos pensando na estratégia, porque você não é obrigado a fornecer para a carona. Isso que fique bem claro, você é obrigado a fornecer para o órgão gerenciador e para todos os órgãos participantes. Então, isso você tem que ver. Então, por exemplo, o Ministério da Economia é o órgão gerenciador, mas você tem um monte de ministério ali que são órgãos participantes e às vezes o Ministério da Economia está aqui e os outros estão espalhados pelo Brasil e você está olhando quem? O Ministério da Economia, então estratégia ali, então tem que ficar atento a esses detalhes e também se o edital permite a possibilidade de adesão de carona, porque às vezes eu estou focado ali só no que o órgão gerenciador e o participante tem e eu não estou focando na possibilidade que eu tenho de fornecer para outros órgãos públicos. Lembrando que tem regra relativa a isso e mais. O carona não depende muito do que o gerenciador ou os participantes peçam. Então, pode ser que você participou dessa ata, igual vocês trouxeram aqui, né? Ele gastou, participou e não pediu um. Mas talvez, se existisse a possibilidade do carona, talvez ele poderia ofertar para um órgão público e esse órgão público comprar.
Aí, se os órgãos de controle depois questionar por que ele fez e não pediu nada e ainda concedeu carona, é problema dele. Mas eu, como fornecedor, eu posso fazer isso e fornecer. Então, só estes 2 pontos. O primeiro, essa questão da análise de risco no macro e no micro, envolvido o único processo. E o segundo é a questão da ata. Perfeito, Muito bem. Antônio. Podem entrar agora na alocação, fiquem à vontade. Eita, locação, a gente vai alocar o quê? Vamos alocar os riscos. Tá. Eu tinha entendido locar. Locar. Poxa vida. Alocação, Antônio. Tiveram Alocação. pessoas olhando e falando. Mas eu locar. gostei Gostou disso do aí, trocadilho? Antônio. Gostei. Você sabe por quê? A gente vai falar lá na frente. Quem que aluga o risco? Ah, boa. Quem que aluga o risco? Boa. Não foi Gostei, um hein? trocadilho à toa. Realmente. A seguradora. Boa. A seguradora, ela fica dona do risco, ela tem a posse do risco, né? Por um período. Pelo período da execução contratual. Boa. O período que for definido ali. Gostei do seu ponto de vista aí, já muito avançado. Já lá na... Visão além do alcance. Isso. Intuitivamente já deu o chute aí. Boa. Mas vamos lá, quer falar alguma coisa, Elô, sobre a matriz? Não, tranquilo. Posso ir? Pode sim. Então, Aí, a gente vai falar agora de... De matriz. Da matriz Matriz, de Da alocação, matriz, né? da matriz. Ótimo, pode. Já viu alguma matriz em município, Elô? Olha, nos que eu... Já. Já viu? Já. Legal. Já vi. Mas já vi. é- Mas assim, a gente tá iniciando, tá? Aham. Mas é aquela questão da cultura, né? A gente tá tendo que ali, de gotinha em gotinha, fazendo, construindo. Mas a matriz de alocação, ela vem aí na nova lei também agora, né, Rafa? E aí eu acho que uma das dúvidas, né, que a maioria das pessoas tem é isso. É gestão de risco, é a mesma coisa de análise de matriz de risco, matriz de alocação de risco, enfim. Isso daí o pessoal tem muita dificuldade, né, em diferenciar isso. Tu tem exemplos aí, Rafa, pra gente poder diferenciar? Vou tentar explicar. Já antes, fazendo um adendo aqui, que geralmente a gente vai encontrar matriz de risco, matriz de alocação de risco, em PPP, em concessões, tá? Ou seja, a gente está falando de um valor muito expressivo envolvido. A gente não está falando de pequenos licitantes, a gente está falando de consórcios, a gente está falando de licitantes, muitas vezes, internacionais, as maiores empresas do mundo vindo aqui para ganhar a concessão de um aeroporto. Então, essa turma faz a gestão de riscos muito bem feita, essa turma pensa em 5 anos para frente, 10 anos para frente, 30 anos para frente, beleza? Então, ali é o suprassumo da gestão de riscos e também da matriz de risco. O que é essa matriz, né? Enquanto a gestão de riscos, eu falei que ela perpassa todo o processo, eu falei que ela é transversal na administração, a matriz de risco na 14133, ela é uma condição contratual, né? E, se eu não me engano, está lá no artigo 6º, que tem as definições, acho que é isso. Isso. Né? É uma condição contratual, é uma cláusula que vai definir basicamente o seguinte: quem toma cada risco. Boa. Então, eu tenho essa contratação aqui, eu levantei 3 fontes de risco e 10 eventos potenciais nessa contratação. Bom, desses 10 eventos aqui, eu, administração, vou ficar com 6. Eles são meus. Se der zebra, a responsabilidade é minha. Eu tenho que cuidar deles aqui. E esses outros 4? 3 vão ficar com o contratado e 1 eu já determinei que vai ser alugado para uma seguradora, né? A seguradora vai tomar aquele risco ali, beleza? Então, gostei dessa definição. Vamos utilizá-la. Né? Vou utilizá-la. Então é isso. A matriz de risco é uma condição contratual. Extinguir o contrato. Em tese, extinguir a matriz de risco também. A não ser, assim, algumas situações específicas. Por exemplo, após a entrega daquele objeto, tem um período X de garantia. Então, é uma construção, né? A construção vai ter uma garantia.
né? Garantia da obra. Né? Se acontecer tal coisa após a entrega da obra. Aí a matriz de risco não se extingue ali. Por quê? Porque o contrato não foi extinto. Tá? Então, essa é a diferença entre gestão e matriz de risco. Beleza? Agora, um exemplo. Vocês perguntaram um exemplo? Ou não? Você perguntou, Antônio? Pode, já que você está, alguém me perguntou, alguém falou aqui de exemplo. Você já tinha falado, né, da questão dos aeroportos e tudo mais, mas Isso. também contratação integrada ou semi-integrada. Isso. A lei, ela define que é obrigatória a 200 matriz milhões? de risco nas contratações acima de 200 milhões, é o que são caso de que grande você trouxe. vulto. Isso. Isso. E nas contratações integradas e semi-integradas. Tá? Exato. Então, é ali que é obrigatório. Mas eu posso adotar em outro tipo de contratação? Pode. Posso. Se quiser, fica à vontade para fazer. Exatamente. E é conveniente que eu faça isso em determinados objetos. Né? É conveniente. Então, estou contratando, por exemplo, uma plataforma de prestação de serviço ao cidadão. Então, vamos supor, tá? A gente tem um governo digital hoje muito ativo, mas vamos supor que eu resolva trazer uma plataforma nova para prestar um serviço ali que o cidadão pode entrar e agendar consultas online, né? E ainda pode, talvez, sugerir o médico. Poxa, avancei nesse ponto. É uma contratação abaixo de 200 milhões. Uma contratação, vamos supor, de 40 milhões. Mas ela tem diversos riscos envolvidos. Um dos riscos, a plataforma saiu do ar. De quem é a responsabilidade se ela sair do ar? Em tese, ela é do contratado. Mas e se ela saiu do ar por um volume de acessos muito maior do que o que a administração previu? A administração falou para a empresa contratada o seguinte: olha, você vai ter uma média de 100 mil acessos dia. E a média é de 500 mil acessos dia. De quem é a responsabilidade disso? Entendeu? A administração pode definir, olha, se eu errei nesse cálculo, a responsabilidade é minha. 20% para cima, 20% para baixo é sua. Acima disso, é minha. Então, a administração pode fazer isso. Tá? Então, esse é um exemplo de contratação, que não é uma contratação integrada, não é uma contratação de grande vulto, mas que eu posso usar a matriz de risco. Perfeito, perfeito. E sim. O Antônio tem falado aí pro Brasil inteiro sobre contratação integrada, semi-integrada. Fala pra gente, pros nossos... Tá, vamos lá. A visitantes questão da contratação integrada e semi-integrada. O que acontece? Elas vão acontecer em obras, tá? E toda obra ela tem que ter alguns documentos que são básicos para a contratação dessas obras. Entre elas, o projeto básico e o projeto executivo, além dos demais projetos. O que acontece? Na contratação semi-integrada, o que eu vou fazer? O órgão público disponibiliza o projeto básico e quem elabora o projeto executivo é o contratado, tá? Então, nestes casos, eu tenho que ter uma matriz, uma vez que ele vai apresentar a solução por conta dele. E essas soluções apresentadas por conta dele têm que ser alocadas a ele, ok? Maravilha. Então, isso é a contratação semi-integrada. E eu também tenho a contratação integrada, que é quando o órgão público não faz nem o projeto básico e nem o projeto executivo. E aí vai ter muitos ouvintes que vão dizer, a partir de agora eu só faço contratação integrada, eu não preciso mais do projeto. Ledo engano, porque você precisa licitar com um documento que se chama anteprojeto, que é tão complexo quanto um projeto básico. E tem um outro detalhe nessas contratações, tá? Além da matriz de risco, além de toda a análise, ainda quando a empresa apresentar o projeto, né, no caso da contratação semi-integrada, o projeto executivo, quando ela apresentar, esse tem que ser aprovado pela equipe técnica do órgão público. E no caso da contratação integrada, todos os projetos apresentados, primeiro, tem que ser compatíveis com o seu anteprojeto, esse é o primeiro ponto, e o segundo tem que ser aprovado também
pela equipe técnica. Então, em ambos os casos, tanto em contratação integrada quanto em contratação semi-integrada, eu tenho que ter uma equipe técnica capaz para fazer essa análise e, obrigatoriamente, eu tenho que ter a matriz de alocação de risco e todos os riscos que envolvam a solução proposta através do fornecedor devem ser alocados a ele. Veja o que eu disse, as soluções propostas por ele. Se houverem ali outros riscos que advêm da atividade ou de algo que eu estou exigindo, a depender, eu tenho que fazer a análise individual de cada um. E já aproveitando que a gente está falando disso, vou fugir do roteiro e fazer uma pergunta a vocês. Porque assim, vocês até perguntaram, o Rafa até perguntou para ele, você já viu um órgão público fazer matriz de alocação de risco, uma prefeitura, perdão, fazer matriz de alocação de risco? E eu sou servidor municipal e, sinceramente, a gente nunca fez. O mais próximo que eu cheguei de uma matriz foi a época da faculdade, quando a gente fazia as matrizes para a produção ou, enfim, que a gente tinha essa matéria. Mas, veja, a gente sabe que deve ser definido. Vocês acham que o servidor, hoje, ele conseguiria determinar ou... não sei se isso vai acontecer, vou alocar tudo para o fornecedor. Quais os critérios básicos, se é que existe critérios básicos para se alocar esses riscos? Como que vocês enxergam isso? Isso já é um risco, né, Rafa? Isso é um risco. Eu adorei que essa está pergunta. no macro processo ali. Exato. É uma pergunta um perfeita. O que acontece? A tendência natural... Eu falei que a gente tem baixa maturidade, Sim. né, nessa área de riscos. Então, qual é a tendência natural de um servidor, de um grupo de servidores, que se vê obrigado a elaborar uma matriz de risco, né? Primeira tendência. Coloca Assim, primeira tendência. Quem já fez isso? Perguntar no grupo. Aí vai lá, tem uma matriz de risco naquela contratação e tal. Então, a primeira tendência é ir olhar a matriz de risco do vizinho. Exatamente. Ai, meu Deus. Que é o risco. É o próprio risco. Por quê? Que a norma ISO, ela tratou disso. A norma ISO foi lá e falou assim, olha... tem uma série de princípios para você fazer a gestão de riscos, né? E um dos princípios que a norma ISO traz é o seguinte: cada levantamento de riscos que eu faço tem que ser meu, tem que ser da minha organização. Eu não posso copiar o do vizinho. Tá? Eu posso até pegar como inspiração. Por exemplo, eu olhei ali... Não, eu olhei... mas não faz igual. Eu olhei, é uma contratação relativamente parecida. Eu olhei ali, pois estou contratando... Estou fazendo uma ponte no município A ao município B. E lá no outro estado fizeram uma ponte também no município A ao município B. Uma ponte de proporções parecidas. Que riscos que tinham lá? Depois que riscos que se materializaram? Aquilo pode servir de inspiração para mim. Sim, um benchmark. Isso. Por que eu digo inspiração? Porque a minha organização tem uma cultura diferente, tem pessoas diferentes, tem uma capacidade financeira diferente. Então, os riscos de lá, do meu vizinho, não necessariamente são os meus riscos, certo? Então, a matriz de risco, ela tem que ser única, ela não pode ser copiada. E aí eu fico preocupado, porque eu acho que a tendência natural vai ser a de copiar. Então, para o licitante, um dos riscos está na própria matriz de risco. Perfeito. Se ele acreditar piamente naquilo ali, ele pode sofrer problemas lá na frente. Então, ele tem que olhar com análise crítica. Segundo ponto, você falou assim, a administração pode passar todos os riscos pro licitante, né? Porque é uma segunda tendência. Primeiro é copiar, segundo é alocar tudo pro licitante. Eu não quero mais me preocupar com isso. Não pode. Não pode. Não deve. Não deve. Por que a gente faz uma matriz de riscos? Para alocar os riscos a quem tem maior capacidade de gestão desses riscos. Ele, né? Exatamente. Então, se eu, administração,
estou licitando e tem uma série de riscos levantados, que eu falo assim, olha, sobre esses aqui eu tenho muita gerência, eu consigo acompanhar muito melhor do que o licitante, do que o contratado, no caso. Então, esses riscos devem ser meus, eles devem ser alocados a mim. Ah, não, esses outros riscos aqui, olha, o fornecedor tem maior capacidade de gerenciar. Então, esses riscos devem ser dele. Aí, não, esse risco aqui, esse é um risco extremamente complicado de ser gerenciado por ambos. Aí a gente contrata um seguro, certo? Então, assim, é para se pensar. Não é para pegar e alocar tudo pro contratado. Por quê? Porque a matriz de risco, ela é um instrumento que visa equilibrar o contrato. E um contrato equilibrado, ele é um contrato com responsabilidades de ambas as partes. Eu não posso colocar tudo no lombo do contratado, porque vai dar problema aquilo ali. E outra coisa, tem um ponto muito importante que eu tenho que ressaltar aqui. Tem risco que eu não posso, que eu não devo alocar para o contratado nunca. Por quê? Porque é um risco que pode significar a própria ruína do contratado, se ele aceitar aquilo. Ele não vai conseguir cumprir. Se o risco se materializar, ele não consegue me ressarcir, não consegue me restituir. Ele vai embora e eu fico com um problema de uma maneira ou de outra. Então, eu tenho que sempre pensar na manutenção do mercado fornecedor também. Se eu aloco tudo para o mercado fornecedor, chega uma hora que o mercado fornecedor vai fazer o quê? Chega uma hora não, logo no começo. O mercado fornecedor vai fazer o quê? Aumentar o preço. É isso que eu iria falar. Se você jogar tudo para ele, o preço da sua contratação vai ser muito alto. Ele vai precisar fazer isso, porque, né, já avisando os riscos. Isso, então, é justamente por isso que chama-se matriz. Você tem que lembrar como que se compõe uma matriz. Enfim, para eu ter métricas para dizer, olha, isso daqui vale a pena eu assumir, além da questão da expertise, isso daqui não vale a pena eu assumir, vale a pena eu transferir, e algumas vezes, quando a gente fala, né, ele fala do equilíbrio e também do equilíbrio financeiro, às vezes você se depara com uma situação que financeiramente compensa você assumir, só que aquilo não é algo que você consegue gerenciar com uma certa facilidade. Isso. E ainda que financeiramente compensa você assumir, você tem que alocar. Então, não é só o ponto de vista financeiro e também não é só o ponto de vista do isso eu consigo, isso eu não consigo e aqui vai. Isso tem que ficar bem claro. Uma das principais dificuldades, eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu, Antônio, eu enxergo que assim como o pregoeiro, para ser pregoeiro, em que pese, tá, Bruno? Não seja regulamentado a forma como o pregoeiro deve ser capacitado, mas todo pregoeiro, para exercer a função de pregoeiro, ele deve ser capacitado, ele tem que ter ali um curso, nem que seja básico, de formação de pregoeiro. A equipe de planejamento que se vê obrigada a fazer a matriz de risco, ela deveria ser obrigatoriamente capacitada para fazer tal. Primeiro, o que são riscos, como tratar os riscos, o que eu posso assumir e não assumir, como que eu vou gerenciar isso, e aí depois a gente entra na questão de matriz de risco, o que é uma matriz de risco, como compor uma matriz de risco, existe cálculo, não existe cálculo, quais são as análises, quais são os fatores, enfim. Porque senão a gente vai acontecer muito isso, que o servidor, às vezes ele nunca viu. Ele olha ali e fala assim, que bonitinho, eu só tenho que pintar as corzinhas aqui, escrever os feedbacks aqui, tá tudo certo. Perfeito. Não é isso. E essa é a realidade. Perfeito. Eu queria até fazer um adendo nessa tua fala, o Antônio, que é o seguinte, é de bom tom, é conveniente aos órgãos que forem fazer matriz de risco que compartilhem com o mercado a matriz. Boa, tem façam uma... É porque não é obrigatório. Sim, então, sim, né, a gente tem mania de fazer o que é obrigatório. O que é obrigatório, o que não é, tchau. E isso é realmente uma pena. Então, é uma boa prática que eu faço uma audiência pública e perfeito. Via de regra, a gente vai fazer quando? Quando é obrigatório, né? Nas contratações integradas, semi-integradas e nas contratações de grande vulto. Isso. Né? Essa é a regra.
Aí, se a gente está falando de uma contratação de grande vulto, a gente já vai fazer uma audiência pública. Mas a matriz de risco não precisa estar lá. Mas é de bom tom que esteja. É de bom tom que eu faça antes, compartilhe, discuta com o mercado. E é uma boa prática ao mercado que olhe aquilo ali e apresente sugestões, apresente ponderações. E digo mais, eu acredito que agora as seguradoras vão entrar com um papel muito relevante nisso. Então, as seguradoras vão deixar de ser reativas, de serem contratadas para segurar um determinado ponto ali, algum risco, e elas vão passar a observar essas matrizes e falar assim, olha, esse risco aqui que você está querendo segurar não é legal. Por quê? Porque eu não tenho um mercado segurador ainda desenvolvido para receber esse risco. Então, você, administração, vai ter que assumir. Se você prosseguir com essa exigência... Não vai conseguir firmar Não vai conseguir firmar o contrato. Por quê? Porque os licitantes vão procurar os meus concorrentes ninguém vai segurar para ele. E ninguém vai fazer. Então, resolva isso aí. Você entendeu? Então, olha como o mercado vai mudando, o mercado vai ter que se adaptar para uma nova realidade. Tá? Não tão nova assim, mas agora e no futuro, eu acho que num futuro não tão distante, a matriz de risco vai ficar mais... vai aparecer mais nas contratações. Conforme a gente vai aprendendo a utilidade dela, a gente vai começando a utilizar em casos que são opcionais, e isso vai ganhando cada vez mais importância, mais relevância, até chegar um dia que vai ser comum. E outro ponto, tá? Eu falo pra caramba. Desculpa. Vamos lá. A gente adora. Outro ponto que eu queria lembrar aqui. Na Lei 13.303, a matriz de risco também não é obrigatória. Né? Não é obrigatória. Só que o Tribunal de Contas da União já decidiu, não sei se manteve o entendimento, mas já decidiu que nas obras, em toda obra de uma estatal, tem que ter a matriz de risco. Então, mesmo a lei dizendo que não é obrigatória, o Tribunal de Contas falou, olha, tem que ter sim. Então, pode acontecer de ter o mesmo entendimento na Lei 14.133. Eu tenho quase certeza que isso acontecerá. E um detalhe aqui, Rafa. A gente viu que os valores da dispensa aumentaram. E se eu estiver fazendo uma dispensa de obra e eu terei que fazer, caso seja exigido que toda a obra tenha matriz, em uma simples dispensa de obras, eu terei que fazer a matriz de alocação de riscos. A gente tem que se preparar. Sim, tem que estar preparado. A minha preocupação é justamente em relação a isso, que nós temos uma norma. É claro que os órgãos públicos que já fazem licitações de grandes vultos, eles já fazem naturalmente a matriz de risco. É claro que, em geral, os órgãos que fazem contratação integrada e semi-integrada, eles já têm um aprendizado em relação à matriz de risco, mas a minha preocupação é isso, é quando chegar para outros órgãos públicos, fazer a exemplo de prefeituras, eles se depararem com isso e como que eu vou fazer, qual que é o procedimento, não é só pintar os quadrinhos aqui, escrever umas palavrinhas ali, dizer para quem que vai, existe um cálculo matemático, não existe, como que eu vou compor isso, o que eu vou levantar. Muito então, bom. Essa é uma preocupação. É isso mesmo, Antônio, é isso mesmo. Ele chegou chegando ali, já entrou e Silvio, seja bem-vindo. Eu deixei a última pergunta para você fazer, para você entrar aqui no seu quadro super elegante. É verdade. Seja bem-vindo ao nosso quadro Matriz de Risco. E agora o risco aumentou com a sua entrada. É verdade, aumentou o risco. E aí, Rafa? E aí? Beleza? Quanto tempo? Silvio? Muito tempo. Tranquilo? Tudo bem, Elô? Jóia. Maravilha. Você está nervosa, Elô? O que você passa no seu cabelo? Tô brincando. Que eu passo? O mesmo gel do Tiossi. É um segredo. Eu iria falar isso. É um segredo mesmo que gel só do os dois Tiossi. compartilham. Eles não contam pra Não gente. conta pra ninguém. Só sei que é o mesmo gel do Tiossi e a gente não conta. Porque... Senão Foi o vai Jassa que começar a indicou virar pra normalidade aí, ter topete igual o nosso.
Então, tudo certo? Venho aqui só para fazer uma pergunta, né? Continuar com esse conteúdo maravilhoso. E a última pergunta aqui para finalizar com esse quadro. Só venho aqui dar umas boas-vindas a vocês. Então, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quais foram as principais mudanças na nova lei de licitações para os licitantes? Qual foi, hein? Nossa, Posso pode puxar? vai lá, Vai lá, Elô. sardinha pro meu lado? Vai lá, fica à vontade. Bom, gente, eu acho que são várias, mas eu particularmente gosto muito do programa de integridade, que eu acho que vai trazer uma segurança jurídica para a gestão muito grande. PCA também, porque o fornecedor ele vai ter lá essas contratações para ele poder identificar um tempo, poder também se planejar. E também gosto muito da matriz de risco, da gestão de risco. Acho que vai ser muito importante, isso que a gente falou tudo aqui. E você, Rafa? Fala pouquinho aí do... são diversos pontos, mas o que eu mais gosto, eu acho, é a responsabilização clara da alta administração. Porque o que eu vejo no dia a dia, o que eu sempre vi na área de licitações, em diversos órgãos, é que a alta administração normalmente não gosta de se envolver com as contratações. Pensa que isso é um assunto que tem que ser tratado apenas na área técnica. E isso não deveria ser assim. Então, agora com a Lei 14.133, o que acontece? A alta administração já está se envolvendo. Eu tenho visto isso. Eu tenho presenciado altos gestores participando de treinamentos, definindo, alocando recurso financeiro para treinamento das equipes. Então, eles estão percebendo que o seu papel é um papel mais preponderante, que as contratações estão envolvidas, estão totalmente correlacionadas com o sucesso da execução do planejamento estratégico. Então, eu acho que a Lei 14.133 acertou muito em trazer isso de maneira clara, que a alta administração tem que se envolver, tem que oferecer as condições necessárias para que as contratações ocorram em bom tom. E alinhar, né, Rafa, as contratações com outros instrumentos. Isso Perfeito. foi muito importante, muito importante. Ô Silvio, já virou tradição eu me intrometer na... Eu vou deixar responder. a tua pro final, porque ele tá com o horário ali. Ele tá com horário? Ele precisa ir. Ô, realmente. Silvio, esclarecido até aqui? Tudo certo, só vim fazer essa pergunta. Maravilha. Obrigado, Tá certo, viu, Silvio? valeu, Até a Bruno. próxima. Se Valeu, cuide. pessoal. Valeu. Depois me manda um zap com coisa que eu prometo que eu não conto pra ninguém desse gel. O gel especial. Será que eu confio? Eu te mando o WhatsApp. WhatsApp do Silvio. Vai sair cantando uma musiquinha, né, homenagem. Vamos lá, uma música. Eu juro Ah lá. Que o que o pregão não acaba jamais. Vou ganhar. Vou ganhar. É tanto querer, é tanto pregão. Eu juro, vou vencer esse querido pregão. Eu juro. Inventamos. Tchau, pessoal. Não estávamos preparados. É verdade. Mas só esse pontinho, ô Bruno, o que eu enxergo que uma das mudanças que vai impactar muito para os fornecedores e tem que tomar um cuidado é a vigência dos contratos, que agora é maior, tanto o contrato quanto a ata de registro de preço e também a possibilidade de fornecimento, e aí estamos falando de produtos, ter a sua vigência prorrogada. Então, veja, se de primeiro, em especial, a questão de produtos, se eu participava de uma licitação esse ano, eu perdi, o ano que vem eu tenho uma oportunidade, olha, na nova lei existe a possibilidade do órgão público prorrogar esse contrato por mais tempo e, consequentemente, aquela licitação que eu achei que eu ia ficar só um ano, eu posso ficar 5, dependendo do caso, até 10 e aí vai subindo o prazo. O mesmo se aplica à ata de registro de preço. Então, tem que ter estratégia, tem que pensar no longo prazo, tem que entrar com preço coerente. A gente já falou em inúmeros episódios, questão de reequilíbrio econômico-financeiro, entre outros. Então, eu vejo que dentro da lei, uma das coisas que vão impactar imediatamente, direto no fornecedor, são essas.
Nós vamos para a produção agora. Hoje nós tivemos o episódio Matriz de Risco com Heloísa Aquino e Rafael Mota. Foi um episódio com muito conteúdo. E agora nós vamos passar o resumo para você através do nosso mapa mental, que já está subindo na tela. O William Menezes, da nossa produção, por gentileza, Will, qual foi o tema e quais foram as dicas aqui tratadas no episódio de hoje? Hoje teve muito conteúdo, Bruno. Para entendermos se aumentou a responsabilidade do órgão público com relação à governança, Heloísa iniciou com uma introdução sobre esse assunto e Rafael se envolveu expondo a importância da gestão dos riscos. Sobre o entendimento de Rafael, gestão de risco é fonte, evento, probabilidade, impacto e ação de controle. Aprendemos que a análise de risco é obrigatória nas licitações e opcionais nas contratações diretas. Licitante: faça um levantamento, mesmo que simples, dos riscos envolvidos em todas as contratações. Matriz de riscos é uma condição contratual, e hoje ficou esclarecido se essa condição é a mesma coisa que matriz de alocação e gestão de riscos. Na sequência, Antônio Lima saiu do roteiro e questionou nossos professores sobre os critérios básicos para alocar os riscos. É de bom tom compartilhar a matriz de riscos com o mercado, mesmo não sendo obrigatório. Por fim, o Silvio pediu elegantemente que Heloísa e Rafael falassem quais as principais mudanças na nova lei para os licitantes. Muito bem. Que resumo, hein? Que resumo. Que resumo. A cada dia melhor. Cada dia é melhor. Que orgulho. Eficiência. Que orgulho. E, Elo, pra gente encerrar, tanto pro gestor público quanto pro licitante e Rafa também, quais são as dicas para ele não escorregar nesse momento de matriz de risco? Capacitações. Boa. Capacitação, ouvir o Com LicitaCast, contratar Isso. a equipe do Com Licitação, né? Essas dicas são top. Com certeza. Né? E principalmente, sendo bem sincero, conversar, trocar ideia com o órgão. Porque não dá tempo de ler tudo, não dá tempo de aprender tudo, isso é impossível, isso é anedota. Então, às vezes, você tentar trocar uma ideia, estreitar o relacionamento com a turma que elaborou aquilo ali, resolve muita coisa em um curto espaço de tempo. Então, essa é a minha dica. Conversem mais, estreitem os laços com a equipe de licitação, né? Tentem entender, façam questionamentos. Se for o caso, impugne. Não deixe para reclamar depois. Essa é a minha dica. Exatamente. Muito bem. Boa. Antônio, mais um episódio entregue. Que episódio. Massa, com mapa mental, com muita interação, com muito conhecimento. Quero te agradecer também pela sua entrega também. Hoje você foi muito bem também. Pessoal, Obrigado. Até a próxima terça-feira com mais um Com LicitaCast. Até breve. Tchau, tchau.